1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Boa noite, Maristela, Regina Valéria, Carlos Martinez, Leonice, Terezinha. Boa noite a todo mundo que está chegando por aí. Pessoal da Rede Amigo Espírita, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook e também quem está aqui nos acompanhando pelos 2 canais, pela Rede Amigo Espírita e pela Rede Amigo Espírita Internacional. Pessoal, antes de começar o nosso estudo, eu queria pedir para vocês, igual a blogueiro, a youtuber, para curtir o vídeo aqui no canal, onde vocês estiverem assistindo, e também compartilhar com as pessoas que se interessam por esse tipo de estudo aprofundado da doutrina espírita ou de um livro. Por que nós estamos pedindo isso? Por razões óbvias. Quem acompanha já o meu trabalho sabe o quanto eu falo da tecnologia e dos algoritmos. Então, para que o YouTube, para que o Facebook, para que as plataformas digitais reconheçam o nosso trabalho como relevante e compartilhem com mais pessoas, eles por eles mesmos, sem precisar de nenhuma ação nossa, nós precisamos fazer essa movimentação, que é curtir, compartilhar o vídeo, colocar a sinetinha lá, já programando para assistir da próxima vez e, óbvio, também curtir a página da Rede Amigo Espírita, quem não curtiu ainda. Estamos aqui no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Para quem está chegando hoje pela primeira vez e quer entender que tipo de estudo é esse que nós estamos fazendo, é um estudo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Esse estudo não é um estudo de leitura, que aquele tipo de estudo que nós vamos lendo todos os trechos do livro e comentando e etc. Esse estudo é um estudo que tem por objetivo pegar elementos do livro, elementos que muitas vezes passam despercebidos pelo leitor que está, digamos, lendo com um pouco de pressa, ou muitas vezes entendendo que aquilo ali não é um assunto tão relevante. E aí a ideia é trazer o que eu chamo de easter eggs, que é o que a juventude, a molecada chama, que são as coisas escondidas nos livros, ou, para quem prefere, as mensagens subliminares do livro, que são textos que muitas vezes nos passam despercebido, mas que têm um poder muito grande de transformar a nossa percepção com a leitura. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3. Queria mais uma vez saudar todo mundo que chegou primeiro por aqui, a minha amiga Socorro, o João, a Elaine, João Carvalho também, Mara, Cleide, Rosemary, Liz. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, compartilhem com os amigos de vocês esse vídeo e vamos fazer esse estudo chegar mais longe. Para quem estava aqui na semana passada, sabe que nós concluímos lá o 2º capítulo do livro. E nesse 2º capítulo, que é que nós vimos vários discursos, inclusive o discurso do Albano Metelo, que é aquele o campeão do serviço ao próximo, e fomos surpreendidos também que enquanto Metelo estava lá, sentindo-se mal porque estava visitando um umbral, ou com um pouquinho de nojo, sem vontade de fazer aquele serviço lá que ele achava que não era um serviço tão relevante, ele foi surpreendido pela presença do próprio Cristo e os seus co-criadores, o que o deixou extremamente envergonhado, porque ele ainda estava tentando se entender no seu processo evolutivo, vezes o que ele precisava fazer no serviço ao próximo, e quando ele está lá de bobeira, ele vê Jesus chegando no mesmo lugar. E ele dizia, olha, Jesus, o meu guia, o meu modelo,
esse que eu aspiro e que eu sigo, está aqui no lugar que eu acho que é pouco para mim. Bom, gente, hoje, como o estudo vai ser um pouco mais curto, porque eu vou terminar aqui, vou logo mais participar de um estudo do pensamento e vida com o pessoal da Spiritist Society of Chicago, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, que é uma instituição que quando eu estava morando fora, eu me vinculei a eles, e hoje é o dia que eu participo lá com eles, e uma vez por mês eu tenho essa participação, por isso o estudo está às 7h30. Nós vamos continuar a partir da próxima semana, a partir das 8 horas, das 20 horas. Então vamos lá, que hoje tem muito assunto, hoje tem muita coisa para a gente ver junto, e como só vamos ficar exatamente até as 8h30, um pouquinho antes eu vou ter que sair, eu vou dar uma acelerada aqui, se tiver necessidade, a gente aprofunda um pouco mais, porque nós sabemos que hoje chegou o grande dia de conhecermos o Asclepios. Todo mundo lembra que a divulgação inicial desse estudo é alunos de Asclepios, que somos nós, somos aqueles que estamos aprendendo por meio do estudo do Obreiros da Vida Eterna, pretendemos aprender os ensinamentos do Asclepios, que ele nos dá logo no início do livro, nesse 3º capítulo. Por isso que, apesar de nós concluirmos o livro lá no final, nós vamos continuar reverberando a mensagem de Asclepios nos nossos corações e na nossa cabeça. Então, vamos começar aqui o capítulo chamado Sublime Visitante. Quem já leu o capítulo, por favor, escreve aí, eu vi já o capítulo, tem algumas considerações, eu queria que vocês participassem um pouco hoje comigo, então vou provocar bastante aí, pessoal, quem leu, quem fez a pré-leitura, quem está aí preparado para a gente conversar sobre esses ensinamentos do Sublime Visitante. Pois bem, vamos lá. Esse é o capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna. O capítulo começa falando sobre uma reunião lá no salão iluminado, né, do templo da bênção, da casa da bênção, e aí o Cornélio começa, ele não queria partir sem orar, né, todo mundo lembrava que eles foram lá para orar no Templo da Paz, e depois eles foram para essa pequena reunião, que era uma reunião que o Cornélio estava recebendo os convidados ou aqueles que iriam fazer serviço na crosta para fazer uma oração. E nesse processo da oração, sabíamos que teríamos uma visita muito especial ao nosso lar. Então eu vou ler uns trechos aqui e a gente vai parando, pessoal. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Aqui, eu já quero parar, pessoal, porque aqui já tem coisa para a gente olhar junto. Aqui já tem um assunto importante que a gente precisa ver, que é sobre essa câmera. Já vou parar aqui logo no início, efetivamente, para a gente poder se sintonizar com o que ele está falando. Bom, em resumo, essa câmera aqui, vou procurar aqui essa câmera que aqui ele está se referindo, que Asclepios, que o Cornélio fala, é a câmera no qual vai haver o processo de materialização mais na frente. E o que tem de mais curioso aqui nesse processo da câmera é, de novo, a incursão de tecnologia no nosso estudo. Tudo indica que trata-se de uma estrutura de fotopolímeros. O fotopolímero é um polímero que é usado para construção de hologramas. Sabe holograma? Holograma a gente vê bastante nos cinemas, a gente já viu alguns vídeos de tecnologia aí no qual a pessoa aparece como se fosse materializada aqui para a gente, mas ela não está. Esse polímero ele é usado para esse tipo de estrutura e também é usado nas impressoras 3D.
Aí o André, que estava perguntando sobre tecnologia na semana passada, já vem uma outra inserção aqui de tecnologia. E para quem não sabe o que é impressora 3D, é aquela impressora que imprime objetos, imprime até casa, imprime o que for. Esse polímero, que é um fotopolímero, lembra bastante essa estrutura que o André Luiz descreve aqui, por ser uma resina translúcida. E esse tipo de resina é usado também, os filmes deles são usados para ter o holograma. O que é mais curioso aqui, pessoal? É que o holograma foi criado, espero que todo mundo saiba o que é holograma. Quem souber aí, quem não souber, pergunta, pessoal. Não, a gente está no terceiro, Regina. A gente fomos para o... Está até na descrição aí, nós fomos direto para o Sublime Visitante. O segundo a gente acabou na semana passada. A gente já se adiantou, tá? O que tem de especial nisso aqui? É que o holograma foi criado em 1948. Ele foi inventado em 48. E esse livro que nós estamos estudando foi publicado em 46, ou seja, 2 anos antes de ser criado o holograma. André Luiz já estava falando aqui em uma tecnologia muito semelhante ao que seria criado. Lembrando que em 48, quando foi criado o holograma, numa peça ali, num filme muito conhecido chamado The Kiss, né, que é o beijo, digamos que estava muito longe do que a gente entende como holograma hoje. As coisas que a gente vê efetivamente acontecendo são completamente diferentes. Só para vocês terem ideia, o cientista que criou o holograma, ele só veio ganhar o prêmio Nobel em 1971 por conta dos experimentos hologramas. De lá para cá surgiu uma série de outros hologramas. Então, tudo indica aqui que estamos em uma câmera com esse vidro transparente e translúcido. Esse vidro transparente aí é semelhante a esses fotopolímeros. Vou seguindo aqui um pouco mais adiante. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Então, o Cornélio, que é o diretor da casa, que estava lá perto dessa câmera, ele estava lá com a túnica alva e etc. Estendeu a destra, colocou a mão na direção de quem estava lá o esperando e exclamou com grave entono: os emissários da providência devem semear a luz não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia, olha que difícil, falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Aí olha essa palavra, pessoal. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós. Outro destaque aqui para esse trecho. Ele diz que esses mensageiros do Pai, como o Asclépios, que vai aparecer daqui a pouco aqui no capítulo, exercitam um sacrifício muito grande e uma abnegação para poder estar presente junto a eles. Vejam só, depois vocês vão ver o Cornélio falando que eles lá em nosso lar estão numa condição muito melhor do que nós que estamos aqui na crosta. Então, ele fala que esses emissários sofrem efetivamente com os choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Não é fácil. Imagina para Jesus ter encarnado aqui na Terra, como deve ser difícil para ele, porque é um sofrimento precisar passar por esse tipo de choque vibratório. E aí tem uma outra partezinha aqui que eu queria, quem estiver anotando aí, anota, para refletir um pouco sobre esse ponto, quando ele fala que eles se fazem humildes por nós. Mas não é só a questão deles se fazerem humildes só por nós.
É porque, para ele correr o texto aqui para mim, pessoal, só um minuto, correu o texto aqui para mim. Só um instante, pessoal. Quando o texto corre agora, às vezes aqui eu me perco completamente para achar a minha marcação que estou vendo com vocês. Pronto, consegui achar aqui agora. Esse sofrimento que eles passam com esse contato com o mundo físico não é algo tão simples para eles fazerem. Então, a primeira coisa que o Cornélio faz aqui é tentar destacar a abnegação dele. A abnegação em nos favorecer com a presença deles. Tá? Isso aqui é bem importante vocês anotarem para a gente conversar depois. Tá? Uma outra coisa que ele fala aqui sobre as formas. Retomam a forma que abandonaram. Quando ele fala retomam a forma que abandonaram, ele quer dizer que eles se fazem humildes para nós, porque eles já não precisam ter esse formato físico que nós temos. Então, eles já abandonaram isso. E ainda assim, eles, quando se materializam semelhantes a nós, e se fazem humildes para poder nos passar as suas mensagens. Então, ele prossegue trazendo os ensinamentos. Já encontrei aqui o texto de volta, tá, gente? Para a gente poder conversar. E aí ele fala: compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem à esfera da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito distante. Essa eu grifei essa parte do texto para a gente poder ver mais na frente. Por quê? Esse grifo aqui é um grifo que chama a atenção sobre como os nossos laços que nos prendem ainda à Terra podem, no futuro, encontrar alguma utilidade. Eu até anotei assim para vocês. Ó. Os laços morais que nos prendem à carne são usados também pela providência divina para o bem. Isso quer dizer que a providência divina não desperdiça absolutamente nada. E aí, gente, para quem chegou agora, relembrando, nós vamos fazer esse estudo em duas partes. Nós vamos primeiro ver essa parte de manipulação do fluido cósmico universal, de como Asclépios conseguiu se tangibilizar lá para o pessoal do nosso lar, e depois nós vamos efetivamente entrar na parte moral, na discussão moral do que Asclépios trouxe para a gente. Tá bem? Nós vamos fazer esse estudo em duas partes. Então, o que o Cornélio pede para quem está lá com ele, assistindo aquele processo? Ele fala: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Ou seja, todo mundo para e projeta sua mente para a tela cristalina, para formasse um quadro de uma paisagem simbólica. O que o Cornélio queria ali? Cornélio queria que, por meio do pensamento, aqueles que estavam ali, que são parte dos obreiros que vão partir para a Terra em missão, criassem lá no fotopolímero que eu falei, lá naquela câmera, criassem uma paisagem simbólica. E aí ele falou que queria uma paisagem simbólica com águas mansas, personificando a paz, e pediu para alimentar uma árvore vigorosa a representar a vida. Quando a gente vai estudar um pouco o que Cornélio quis dizer com uma árvore vigorosa para representar a vida,
nós lembramos que por toda parte, em todo o conhecimento da humanidade, isso está na Cabala, isso está na Torá, isso está na Bíblia, tem aparecimento no Novo e no Velho Testamento, tem aparecimento também junto aos celtas, que é a representação da árvore da vida. Então, muito provavelmente, André Luiz está usando aqui o Cornélio, uma representação da árvore da vida. Mas o que é a árvore da vida é efetivamente, porque é importante para a gente refletir sobre isso nesse estudo. A árvore da vida é um símbolo associado à criação do universo. E a árvore da vida representa uma ligação entre vários planos, como a terra, o céu e também os que eles chamam de submundo. Ela aparece representada na Bíblia no Jardim do Éden e depois aparece no Apocalipse, naquelas passagens que são referentes ao Jerusalém celestial. Olha só, representa uma ligação entre vários planos. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Asclépios está vindo da onde? Quem já estudou já sabe. Então pode escrever aí. Da onde está vindo Asclépios? Está vindo de esferas superiores. A árvore da vida representa o quê? A interseção entre várias, digamos, dimensões ou entre vários aspectos da vida. Só que ainda tem alguma coisa que a gente pode aprofundar nesse trecho, que é, de novo, recorrendo à Cabala, que é o misticismo que o judaísmo estuda, né? A árvore da vida para eles, que também é representada como a palma, olha que curioso, é um ramo simbólico do judaico. E ela é dividida em 4 partes. Uma parte é o mundo das emanações, que nessa esfera Deus age, ele age diretamente, não age através de seus ministros. Para nós são os co-criadores, para eles são os anjos. É o mundo das emanações, o mundo das criações. Esse mundo já é tão denso para Deus, Deus já não pode atuar nesse mundo. E o que ele faz nesse mundo das criações? Ele usa os seus intermediários para agir nesse mundo. E quem são os intermediários de Deus? São os co-criadores. Quem quiser aprofundar um pouco esse estudo, está lá no capítulo 1 de Evolução em Dois Mundos, ou também pode ir na Revista Espírita e procurar um texto sobre os Cristos, que são os co-criadores. Tem várias, não tem muita coisa, mas tem vários lugares que você pode encontrar referências sobre como os anjos ou os espíritos puros agem para fazer o processo da cocriação. Eu recomendo o primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos para poder entender melhor. Depois vem o mundo das formações, que é uma parte da árvore da vida também. E esse mundo, Deus não age diretamente, mas também age por meio dos co-criadores. E o mundo das ações, que é o mundo que representa o mundo material, efetivamente. Que é o mundo onde o homem melhorado, segundo Emmanuel, pode servir de ponte aos espíritos superiores, para que os espíritos superiores possam atuar na transformação do planeta, do mundo, que é o mundo material. Olha que coisa impressionante. Um trecho desse livro, chamado Árvore da Vida, explode para todo o conhecimento que a gente pode ir lá buscar, tanto na Bíblia, tanto lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, depois na Cabala, na Jerusalém Celestial, e todos os outros conhecimentos que nós quisermos, e vamos encontrar uma fundamentação sobre o que está acontecendo efetivamente aqui. Que nós estamos falando em vários planos se intercomunicando. Então, o Cornélio pede para eles fazerem esse tipo de ação para que essa formação, que é uma formação sublime, sirva como se fosse digamos, um presente. Ele até fala isso, que é uma homenagem que vai ser dada para aquele que é o sublime visitante. Ele fala até assim, é engraçado que ele fala que ele vai fazer o tronco,
ele como líder vai fazer o tronco da árvore. Os chefes das missões, que é como o assistente Jerônimo, a Semprônia, quem está comandando as missões que vêm para a Terra, vão fazer as energias criadoras e vão fazer o lago tranquilo. E o pessoal, os colaboradores mais humildes, segundo ele fala, os colaboradores mais humildes vão fazer o que está restando. Agora, pessoal, olha que interessante. André Luiz fala, nós, os colaboradores mais humildes. Eu até pensei, olha, esses colaboradores mais humildes que estão lá, que é André Luiz e tantos outros que estão vindo na Terra resolver problemas gravíssimos relacionados à espiritualidade do serviço ao bem. Imagina eu que não consigo nem meditar direito. Imagina eu que eu não consigo criar nem um desenho de uma casinha que é simples. E os caras estão lá criando, por meio da mente, uma imagem numa chapa fluídica. Aí, coitadinho de mim, eu não sei se vocês conseguem meditar, concentrar, projetar. E aí, André Luiz fala que nós, colaboradores mais humildes, eu fiquei rindo quando eu vi essa parte aqui. Aí ele fala que os colaboradores mais humildes vão vestir a árvore, vão fazer a vegetação, vão fazer trechos do firmamento, e tudo isso vai cobrir a pintura mental. Ele chama essa pintura mental como um quadro que ele vai oferecer de presente ao nosso visitante excepcional. E aí é importante a gente guardar. Por que eles estão oferecendo esse presente ao visitante? Por que vocês acham que eles estão fazendo essa pintura lá na chapa fluídica, na câmera? Por que vocês acham que eles estão fazendo esse presente para o Asclépios? Alguém aí tem um palpite? Alguém sabe dizer o que está acontecendo? Por que eles estão fazendo esse presente para o Asclépios? Quero ver a opinião de vocês aí. Digita aí no chat que eu quero olhar. Eu quero colocar aqui para o pessoal, tá? Eu não vou responder essa pergunta, mas a gente depois vai falando e vai tentando entender que presente é esse, que pintura é essa. Então, eu vou ler uma parte aqui, que é um capítulo um pouco mais na frente, sobre André Luiz narrando o que ele sentiu sobre esse esforço que ele fez. Quem tiver com o livro aí pode acompanhar. É a parte que começa. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar. Ele achava que estava penetrando no gabinete. Ele mentalmente ele achou que estava penetrando. E começou a colocar tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. O lago estava se formando, André Luiz colocando uns tufos de grama mentalmente naquela câmera, gente. Lembra que é uma câmera de um vidro, de um material parecido com um cristal. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desenhava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. E aqui, gente, eu quero já resgatar aquela parte que eu pedi para vocês pararem e lembrar. Lembram que mesmo os nossos apegos, mesmo as nossas lembranças do plano material, a forma como ainda nos conectamos aqui com a Terra, quando estamos lá, que é o caso do André Luiz, que é o caso dele aqui, serve também para fazer o bem. A providência divina aproveita efetivamente tudo. E aqui ele faz essa narrativa e depois ele vai trazer as flores que ele construiu, que ele vai colocar flores aqui. Depois que tudo isso passou, eles conseguiram fazer a construção lá do quadro que o Cornélio esperava. André Luiz contemplou e falou, nossa, ele achou uma maravilha, ele ficou encantado com o que ele estava vendo. Porque ele começou a ver lá uma beleza incrível, uma imagem incrível, com azul celeste muito bonito,
via nuvens, que ele fala aqui, cúmulos e nimbos que estacionavam no céu, que são formatos diferentes de nuvens. Ou seja, ele viu as bordas do lago, tudo de uma forma assim linda. E ele ficou encantado com o desenho. Só que depois que eles fizeram isso coletivamente, né? Lembrando que eles estão por meio da cabeça. Quem chegou agora aí, só para antenar e saber o que está acontecendo, por meio do pensamento, eles estão construindo um cenário, que é uma árvore, um lago e um firmamento, que eles vão presentear o visitante, que é o Asclépios. É importante a gente saber isso, para a gente saber o que está acontecendo aqui. Então, mesmo depois que ele acabou, que ele ficou encantado, Cornélio olhou para aquilo tudo e falou: pessoal, meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizarei vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Opa! Quando a gente olha aqui, a gente vê que tratou-se de um puxão de orelha. Foi um puxão de orelha. Olha, estão achando bonito aí, mas não está bom. E eles continuaram construindo os detalhes. E 2 parágrafos depois, André Luiz traz de novo as lembranças de sua casa para poder construir aquele formato. E ele imprimiu as suas lembranças. Ele falou: busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Pedi a Jesus, olha que bonito, me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, ou seja, acabaram os 15 minutos, confesso que chorei. Gente, ele imprimiu as próprias lembranças, aquilo que estava no coração dele, nas câmeras cristalinas. Aquela câmera cristalina que eu falei no início, que é o que eles estão fazendo aqui agora. Essas mesmas câmeras cristalinas, não é uma novidade do Obreiros da Vida Eterna. Em Nosso Lar, quem lembra aí da passagem de Nosso Lar, tem um momento que no Ministério das Comunicações eles projetam os pensamentos também para essas câmeras. E também no Ação e Reação, no capítulo 6, aparecem essas câmeras cristalinas, no qual os espíritos projetam os seus pensamentos. Pois bem, no final das contas, ele concluiu o trabalho dele com muita emoção, lembrando as flores dos jardins da esposa que tinha ficado aqui na Terra. Eu acredito que deve ser bem emocionante, né? Você está ali construindo uma obra e você reaviva os teus sentimentos mais profundos. E aí ele conclui: o desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens. Quando ele olhou e viu lá a estrutura, ele viu aquela graminha, o jardim, que era o jardim como se fosse da casa dele. Imagina a saudade que não dá. Deve dar uma saudade muito grande. Ele ficou extremamente emocionado nessa hora. Então, depois que a árvore parecia completamente farta, a vegetação toda bonita, tudo certo, o Cornélio falou: agora sim. O Cornélio sorriu e falou que estava muito satisfeito com o trabalho que foi feito. Daí vem uma outra lição, logo em seguida, que o Cornélio nos traz. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Ou seja, parecia ser muito real. Ele chama de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável.
seja, isso aqui é importante a gente entender, pessoal, que tem uma mudança que acontece efetivamente aqui nessa ilustração, nessa arte. A arte estava lá, estática, e aconteceu como se fosse um caricioso sopro na natureza, e a árvore pareceu se mexer um pouco. Os arbustos se mexeram, e a minúscula erva, que tinha uma erva lá também, se balançou. E começou a se refletir tudo isso que estava acontecendo nas águas muito azuis que estavam encrespadas de instante a instante. Aí, pessoal, tem uma coisa aqui que aconteceu muito importante. E aí, gente, é mais um daqueles assuntos que escapam completamente à nossa percepção se a gente não estiver muito atento. Por que a pintura tomou vida? O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que essa pintura, essa arte, ela estava primeiro em duas dimensões. Era uma arte, simplesmente, uma pintura de vidro, digamos assim. Vou usar esse termo, essa correlação também, pedir licença ao André Luiz para falar isso. Só que tem um negócio que acontece aqui antes desse acontecimento da pintura tomar esse movimento, da árvore começar a soprar, é que o Cornélio pediu para dois auxiliares colocarem a mão, a destra, a mão direita, ao gabinete. Ou seja, o gabinete estava lá, um auxiliar de cada lado, cada um com a sua mão direita, e quando eles colocaram a mão direita, a pintura, a arte, deixou de ser uma arte 2D, duas dimensões, como esse vídeo aqui, e passou a um holograma. Eles criaram ali um movimento a essa arte. Eles transformaram a arte num processo, num holograma. Aí vem a pergunta, então agora eu estou começando a entender o que está acontecendo. Porque essa cabine é uma cabine que o Jaime falou que é uma cabine que vai permitir com que o Asclépios se materialize, ele venha para cá. Quem lê o capítulo já sabe disso. E por que esse presente? Porque agora qual a utilidade de ter uma grama, uma árvore se mexendo nesse momento? Vocês têm ideia, gente? Escreve aí para mim para ver. Escreve aí no comentário se vocês têm ideia por que antes de Asclépio chegar, precisa ter um desenho, precisa ter uma estrutura de paisagem antes dele, e essa paisagem não pode só estar pintada, ela não pode estar só lá linda e projetada. Ela precisa ser alguma coisa que se movimenta. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Vocês não têm vergonha, não. Tem Rosângela, Dalgisa, Rose. Boa noite a todo mundo, mas eu quero saber quem já estudou o livro, por que acha que foi feito um holograma da natureza, ou deu-se vida a uma obra. Olha aí, Terezinha falou, ele vai morar e o ambiente é semelhante à morada da terra. Mas não é bem isso, Terezinha, porque quem vai se materializar ali não é André Luiz, é Asclépios. A Dalgisa falou a realidade, eu já vou revelar para vocês. Quem mais? Quem mais arrisca? Por que eles fizeram isso? Lembra, a imagem deixou de ser uma imagem 2D para virar uma imagem 3D. Em resumo, gente, vocês estão me vendo em 2D aqui. É como se eu começasse a aparecer aqui e dentro da casa de vocês, aí meu cabeção assim, ó, saindo do computador e olhando na casa da Terezinha em Maceió, fazendo assim, oi Terezinha, cadê o café? Você está aqui, vai juntar o café, e olhando com a minha cabeça saindo do computador. Isso é o 3D. Isso, Fátima matou. Isso aí, Fátima, para ajudar na materialização. Não tem nada de inútil.
Não, por isso que é tão bom, tem que ler antes, pessoal, para entender. Isso mesmo, Fátima. Isso aí. Fátima trouxe para a gente qual que é a grande questão. Vou jogar aqui para ajudar na materialização. Mas ajudar como? Aí eu já vou adiantar, porque senão eu vou forçar muito a história com vocês. Quando eles fizeram esse movimento... Não, peraí. Primeiro eu vou ler aqui o André Luiz concluir aqui. Eu vou explicar isso para vocês, que é bem interessante. Aí André Luiz olhando a gramínea dele, viva, bela, o pensamento que estava ali com saudade, uma angústia. Ele começou a sentir muita saudade do antigo lar. E essa saudade começou a ameaçar um pouco o equilíbrio do lugar, né? Porque ele falou, olha, ele se sentiu ameaçado porque o coração dele ainda estava fragilizado. E não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado. E ele olhava e não eram aquelas flores que a esposa colocava lá no quarto de estudo. Ou seja, poxa, ele ficou com saudade, né? Ficou pensando nisso. Bom, como é que é esse processo, pessoal? Vou explicar aqui um pouco para vocês. Quem assistiu a live de sábado, que a gente fez aqui na Rede Amigo Espírita com o Rafael, com o Gustavo e com o Rossandro, eu falei um pouco sobre isso. Que enquanto estava acontecendo um fenômeno incrível ali, no qual todo mundo tinha pintado com a mente uma tela fluídica, uma cabine, que ele sabia que ia receber a visita de alguém das esferas superiores. O André Luiz sabia disso. Enquanto ele estava ali, presenciando um fenômeno científico incrível, acontecendo na prática ali, na cara dele. Estava ali, na cara dele. Ele não tinha muita ideia, né? Era 1946, ele não sabia como nem explicar isso direito para a gente, porque o próprio holograma não existia ainda aqui para a gente. Ele não tinha como explicar essa tecnologia que permitiria que a luz e o fluido cósmico universal ele poderia se tangibilizar ou se materializar para a gente de alguma forma. Ele não sabia explicar direito aquilo ali. Dá para ver, não porque ele não sabia o que era, é porque para nós era difícil explicar com alguma correlação terrena, porque a tecnologia não tinha sido inventada. Mas, mesmo com aquela tecnologia toda, mesmo com toda aquela coisa que ele estava vendo, o coração dele estava pulsando com saudade. Por quê? Por que o coração de André Luiz estava pulsando de saudade e ele estava ali fazendo pouco caso da tecnologia, digamos, o que estava acontecendo ali? Um fenômeno maravilhoso. Imagina, fenômeno maravilhoso. Começa a se movimentar na frente dele alguma coisa que eles só pintaram. Então, porque André Luiz, essa curiosidade, essa emotividade, essa saudade que descompensa, que angustia, saudade de casa, dos entes queridos, o amor, essa conexão, tem tudo a ver conosco. Falei isso na live de sábado, vou falar aqui de novo para vocês. André Luiz somos nós. Essa saudade é o que importaria a gente naquele momento. Não importa a parafernália que estivesse acontecendo, um ser humano como nós, pessoas ainda apegadas à matéria, com saudade da esposa, com saudade dos filhos, nós sentiríamos essa saudade também. Então, na obra de André Luiz, é muito comum ele usar essa narrativa, se diminuir efetivamente e trazer emoções que talvez fossem emoções que talvez não, com certeza vinham à mente dele, mas que traziam também uma espécie de ensinamento para o pequeno que somos nós, para quem está olhando do lado de cá. Então, a leitura da obra de André Luiz, para ser feita de uma forma precisa, para ser feito de uma forma mais palatável, é preciso ser feita com essa perspectiva,
Quando você lê, você lembra, André Luiz sou eu. André Luiz, que está no umbral, que não aceita, que se suicidou porque não cuidou do corpo físico, não era um homem mau, mas também ainda tinha uma série de apegos à vida material. Ele aqui, no meio do negócio, era importante, era um colaborador e começou, cedeu à saudade. André Luiz somos nós. É por isso que quando a gente lê, a gente se identifica tanto. E é por isso que muita gente também critica, porque espera que ele vai narrar na perspectiva de um espírito todo-poderoso. E isso a gente só vê quando a gente chega lá em Evolução em Dois Mundos, quando a gente vê o quanto esse espírito conhece tanto e se faz pequeno aqui, para que nós nos vejamos nele e que, nos vendo nele, nós consigamos aprender muito melhor. E aí ele traz todo o seu romantismo aqui para a gente. Eu não sei se vocês gostam, eu acho isso lindo, eu acho incrível isso, sabe? Aí ele fala, aí tem uma hora que ele chega e fala assim, ó, minhas lágrimas estavam prestes a cair. E bastou, no entanto, um olhar do Jerônimo, lembra que o Jerônimo é o chefe dele, tá? É o assistente Jerônimo, que vai vir com ele para a costa. E o Jerônimo olhou para ele assim, deu aquela olhadinha Wi-Fi, aquela olhadinha que dá uma dura, dizer, bicho, o que é isso aí, cara? Né? E aí, opa, não vai chorar não chora não, engole o choro. E aí ele voltou para sua função. André Luiz ali deu aquele olhar de mãe, né? Aquele olhar, sabe aquele olhar de mãe, aquele olhar quando a mãe olha quando você está fazendo alguma coisa errada? Não é? E aí ele já voltou para a importância do que ele estava fazendo. Já estava quase chorando. Ia atrapalhar o negócio, cara. Imagina. Se ele se emociona muito, ele ia atrapalhar o negócio. Então Cornélio levantou-se e começou a fazer uma oração. Pai da criação infinita. E aí traz toda uma evocação de humildade, pedindo a Deus para proteger e etc., para que tudo desse certo nesse processo. E fala, auxilia-nos a receber dignamente teus devotos emissários. E aí o Cornélio, focalizando a mente em nossos trabalhos, ele prosseguiu falando. Sobretudo, ó Pai, abençoa os filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, que era quem estava ali, inclusive André Luiz, né? Abençoa eles que estão se preparando para partir para os círculos inferiores. E continua orando e preparando toda a situação para que aconteça o que eles estão esperando que vai acontecer. Então, ele calou-se, que ele é o orientador, né, o administrador do santuário, e quando a câmara ficou toda calma, ele fala assim, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Pessoal, a imagem que estava lá, pintada, que estava em 3D, começou a se iluminar. Começou a se iluminar. Isso que aconteceu lá na hora. Foi o que ele viu, tá? Então, quando começaram a se iluminar as imagens, aí eu vou continuar a narração aqui nas palavras dele. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista sobre a nesga do céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas, ou seja, a câmera ficou completamente iluminada. E Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou:
Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Quem foi que apareceu, pessoal? Quem foi que se materializou lá no meio das plantinhas do lago e da árvore da vida? Lembrando o que é a árvore da vida. Lembrando lá, o significado da árvore da vida. Quem se materializou lá na câmera? Quem foi? Fala aí pra gente. Quem foi que chegou? Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. André Luiz adora essa túnica lirial, ou a espiritualidade deve ser um outfit lá, uma moda. Em vários livros de André Luiz, tem alguém que está vestindo essa túnica lirial, deve ser mais fácil para eles se apresentarem sem qualquer característica que fuja um pouco do imaginário que nós temos de entidades de planos superiores, né? Que são aquelas túnicas com cor de lírio, aquela coisa meio pastosa. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. E aí, pessoal, eu vou continuar narrando um pouco mais aqui o que aconteceu nesse momento. Via-se-lhe apenas o busto cheio. Ó, isso aqui é uma coisa importante, porque só aparecia o busto dele. Era uma aparição que só aparecia aqui, exato, Socorro, é o Asclépios. É uma aparição que era só o busto, era daqui para cima, né? Ele não apareceu completamente. Parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante, ou seja, a parte de baixo dele estavam ocultadas na folhagem, ou seja, lembram lá? Vou voltar naquela parte lá que eu disse que ia elucidar para vocês depois. Aquela folhagem, aquela paisagem, serviu como um teste ao processo de materialização, porque é um procedimento muito sofisticado receber uma entidade das altas esferas se materializando dentro de uma câmara, usando um tipo de tecnologia, um tipo de procedimento de manipulação do fluido cósmico universal. Mas antes de fazer, não é só simplesmente fazer, é um teste. É assim, a grosso modo, vocês vão rir, o que eu vou falar agora é o Alonso. Quando a gente está lá no show e alguém passa, Alonso, passa o som. Funcionou como uma passagem de som, entendeu, pessoal? Que ela é num momento de preparação, um momento de harmonização. Só que o Cornélio ali estava preparando a câmera para esse processo do holograma. Então, antes de trazer o Asclépios para falar, para se materializar, ele precisava fazer esse teste. E a própria paisagem que ele pediu para todo mundo imaginar serviu para envolver todos que estavam ali, que, como vocês viram, nós, ou André Luiz, né, ou você e eu, André Luiz, mesmo assim se desconcentrou. Ele usou aquela paisagem para conectar todo mundo, Cornélio. Nesse processo de conexão, ele fez com que o ambiente espiritual estivesse propício para acontecer a materialização ou a visita do Asclépios. Isso era um processo de engajamento para conectar todo mundo com amor. Quer ver? A gente participa de alguns estudos. E aí mandamos mensagens lá no WhatsApp. Algumas vezes a gente manda pesquisa, manda mensagem no WhatsApp. Algumas vezes a gente manda... como é que chama? Algumas mensagens, alguns textos para as pessoas lerem. A gente manda várias coisas. E aí tem gente que não liga, não participa.
Não quer saber. Isso é um nível de engajamento. Às vezes, nós vamos para o centro, para a instituição espírita, como se estivesse indo para a missa. Vai lá, assiste a reunião, todo dia. Se tiver todo dia, vai todo dia. Aí toma o passe, que é a hóstia simbólica, e depois vai embora para casa e acha que cumpriu com todas as obrigações. E muitas vezes, o que os trabalhadores, os dirigentes querem, as pessoas que se dedicam ali, é engajamento. É que você se ofereça para ajudar. É que se você faz parte do instituto, está no grupo de WhatsApp, você se manifeste, você compartilhe, você viva o engajamento com alegria. O que ele fez aqui foi tentar engajar todo mundo naquele processo. E serve de lição para a gente também. Para quando estivermos nas nossas instituições, não sermos essas pessoas que estão ali, ó, com a mente voada, sabendo que o engajamento, a participação, a vontade de contribuir tem que ser tão grande quanto a vontade só de beber. Beber na fonte, de se abastecer com aquilo ali. Esse holograma, o holograma, ele foi inventado em 48, como eu falei. Esse livro foi escrito em 46, ele foi publicado. O cientista que inventou o holograma, ele só ganhou o prêmio Nobel em 71. Estou repetindo de novo para quem chegou depois, tá? Que é um cientista chamado Denis Gabor, que é húngaro. Ele fez isso na Hungria. Ele descobriu essa descoberta que veio da Hungria. Então é importante a gente saber que a gente está falando aqui de um processo sofisticado, tecnológico, que primeiro aconteceu lá, primeiro está nos livros de André Luiz, para depois ter acontecido aqui na Terra. E aí tem uma outra coisa aqui, gente, que você vê que as folhas e a vegetação ajudou também para esconder um pouco a semi-materialização dele, né? Que ele só materializou daqui para cima. E aí tem um ponto aqui muito importante que eu vou falar para vocês antes da gente concluir, para poder ficar igual a série, para ficar todo mundo ansioso para a gente poder voltar na próxima semana aqui, animadão, às 8 horas na próxima semana. Estaremos de volta às 8 horas para a gente continuar essa parte evangélica, que é a parte que a gente vai analisar os ensinamentos profundos que Asclépios nos deixou. Então ele apareceu com a destra, que é a mão direita, ele abençoava a todos num gesto amplo, mantendo na mão esquerda, na outra mão, um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Com a mão direita abençoava todo mundo, com a esquerda tinha em sua mão um rolo de pergaminhos brilhantes. Olha, câmara de materialização, espírito de altas esferas com pergaminho, não era nem um livro, um pergaminho, e aí com um cordão atado à sua cinta. Tem muita informação subliminar logo nesse começo. Eu vou começar a falar, vocês congelam aí, e na próxima semana a gente vai continuar conversando sobre isso. Só que para falar sobre esses elementos, eu não vou usar nem só a minha interpretação. Ontem eu vi um vídeo do Aloysio Elias que eu achei incrível, ele dando algumas interpretações sobre essa parte, e eu vou usar a interpretação dele para poder falar sobre essa primeira aparição de Asclépios, porque eu não tenho nada a acrescentar no que ele trouxe. Eu seria redundante eu fazer uma outra para poder juntar com a do Aloysio Elias. Quando a gente fala em membros, estudando escrituras sagradas, quando a gente fala em membros mesmo, em mãos, a gente não pode pensar só no contexto físico, mão direita, mão esquerda. A gente tem que pensar no movimento disso. A gente tem que pensar na ação. E essa ação, isso é uma dica de estudo para textos sagrados, tá? Toda vez que você for ler alguma coisa importante, você lê sobre essa perspectiva, sempre observando. Por que uma mão direita e uma mão esquerda? Por que ele não falou que uma mão segurava, abençoava, e com a outra mão segurava os pergaminhos? Por que ele falou com a mão direita abençoava e com a mão esquerda segurava o pergaminho? O hemisfério do cérebro que comanda as ações da mão direita é o hemisfério esquerdo. E o hemisfério do cérebro que comanda as ações da mão esquerda é o hemisfério direito. São coisas trocadas. Então, a mão direita,
é o hemisfério esquerdo, que é ligado à espiritualidade, aos aspectos lúdicos, aos sentimentos, à arte, à criatividade, à sensibilidade. A mão do coração. A mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, ele é ligado ao cálculo, ao raciocínio, à efetivação dos atos, à concretização. Quando fala que ele estava com pergaminho na mão esquerda, na mão da afetividade, da sensibilidade, indicava que com essa sensibilidade, com essa mão, é a mão que se estuda a teoria. Com a sensibilidade, com a criatividade, com a espiritualidade, que a gente estuda e interpreta os textos, que a gente tem acesso ao conhecimento. E a mão direita é a mão que age, que reflete o componente esquerdo, é a mão que executa, é a mão que abençoa, é a mão do ato, é a ação do evangelho vivo na realização. Então, tem elementos importantes aqui. Eu queria que vocês congelassem isso, inclusive porque daqui a pouco, na próxima semana, nós vamos partir daqui falando por que essa entidade estava com um cordão dourado atado à cinta. O que isso representa? Qual a representação desse cordão que está atado? E por que essas mãos estavam trocadas dessa forma? Então, eu quero concluir aqui, gente, dizendo, fazendo as palavras do Cornélio, que eu preciso ir lá para a reunião de Chicago agora, e Cornélio, muito sensibilizado, falou: venerável Asclépios, se conosco. E o Asclépio chegou. A partir daí, nós vamos começar a próxima semana, e na próxima semana nós vamos pegar essa interação do Asclépios. Eu vou falar um pouco mais sobre esses elementos da mão direita do hemisfério esquerdo, e o que representava, inclusive o nome Asclépios. Asclépios é mais um desses pseudônimos que André Luiz ou a própria entidade usou para representar alguma coisa nessa história toda. Porque, para quem não lembra, Asclépios é o nome do deus Asclépios, o deus da medicina. E ao invés desse deus da medicina estar lá com um cajado, com a serpente enrolada na mão esquerda, ele estava com um pergaminho. O que tinha desse pergaminho, dentro desse pergaminho? Vocês já sabem aí, quem leu. Quem não leu ainda pode ler e descobrir, mas só na próxima semana, às 8 horas da noite, nós vamos aqui discutir esses elementos. Pessoal, muita paz. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por terem vindo. Foi uma alegria fazer esse estudo com vocês. Na próxima semana, nós voltamos a fazer o estudo com 1h15, 1h15, 1h20, o tempo que for necessário para a gente elucidar esses ensinamentos que vêm do Asclépios. Então, até mais, pessoal. Muita paz. Tudo de bom.